O coronel o esperava na sala, e ao vê-lo, falou: "Sei o que pretende. Mas suas atitudes estão te levando para um caminho muito perigoso." Em uma fração de segundos, todo o pavor que Rafael teve daquela criatura há algumas noites, voltou com toda a força. Ele já se imaginou sendo retalhado ali mesmo. Rafael pensou que o coronel tinha ciência, que ele investigava o envolvimento dele nos ataques da fera. Improvisando espanto, o rapaz falou: "O que o senhor está falando, coronel? Que caminho perigoso estou indo?" O coronel sereno, olhando para ele, disse: "Há quanto tempo você está de rolo com a esposa de Justino?" "Te aviso, porque seu avô e seu pai trabalharam aqui na fazenda, desde a época que meu pai era dono. Em consideração a eles, que foram ótimos empregados, empreguei você, e o tenho como filho. O coronel Justino ama mais aquela mulher que a própria vida. Já vi ele esfolar um forasteiro vivo, só porque o infeliz elogiou a beleza dela. Tome juízo, rapaz." Ao ouvir aquilo, e respirando aliviado, Rafael falou: "Não estou de rolo com a esposa de ninguém, não, coronel." "De onde o senhor tirou isso?" "Apenas ofereci carona, quando ela estava caminhando lá para as bandas de Riacho Fundo. Eu estava a cavalo, e ela estava a pé. Ela me disse que o cavalo dela se assustou com alguma coisa, a derrubou, e depois, saiu em disparada. Eu não relei a mão nela, não, coronel, sou casado, e homem de respeito. O próprio coronel Justino me agradeceu por ter levado a esposa sã e salva para casa." Bonifácio, examinando o rapaz, falou: "Então, foi isso que aconteceu?" Rafael respondeu: "Sim, coronel, foi exatamente isso que aconteceu." O fazendeiro tirou o chapéu que sempre usava, coçou a cabeça, e logo em seguida falou: "Diacho de gente fofoqueira. Me falaram que você estava dando volta a cavalo com ela. Esse povo não aprende. Mas diz aí, por que demorou tanto para fazer as ferraduras?" Mais uma fala desconcertante. Como Rafael poderia dizer que não era apenas as ferraduras que ele fazia? No improviso, ele falou: "Perdão, coronel, quando o senhor esteve lá na ferraria, me distraí, e não alimentei a fornalha direito. O fogo estava muito fraco para derreter as peças, por isso, levei um pouco mais de tempo que deveria." O coronel, aceitando as desculpas, falou: "Outra coisa, a senhora Marli me disse que ontem à noite você esteve aqui me procurando. Que novidade é essa? Não é do seu conhecimento que anoitecendo não gosto de ser incomodado? Qual era o assunto urgente que queria tratar à noite?" A enrascada estava maior. Como ele se safaria disso? No entanto, foi salvo pela repentina visita do delegado, que não sabia da presença de Rafael naquela hora dentro da casa, e por isso, entrou falando: "Haviam pelos nos corpos, isso complica muito as co." O coronel, imediatamente interrompendo a fala do delegado, em voz alta, falou: "Pode ir, continuaremos nossa conversa outra hora." Naquele momento, o delegado, olhando sem graça para o rapaz, tentando disfarçar, disse: "Como pode ter tantos pelos espalhados pelo chão? É só um gato, não deveria ter tanto pelo assim." Fingindo que não percebeu, Rafael completou: "Sim, delegado, mas dependendo da raça, os gatos têm muitos pelos mesmo." Logo depois, pediu licença, e saiu. Mas antes, ouviu o coronel dizendo ao delegado: "Não se chega em um ambiente, falando coisas que outras pessoas não podem ouvir." Mas infelizmente, foi só isso que ele pôde entender. Agora Rafael tinha a convicção que teria de entrar no porão da fazenda de qualquer maneira. Ao anoitecer, Rafael, que estava escondido próximo à sede, ouviu o coronel dizer ao delegado: "Cuide desses assuntos legais, que eu vou ver o que faço, para que isso não se torne um problema maior que já está." Quando o delegado saiu,
o coronel imediatamente chamou por Dona Marli, e falou algo nos ouvidos dela, pegou um cavalo e saiu. O coronel nunca saía da fazenda ao anoitecer. Então, Rafael ficou olhando que direção ele tomaria, e ele foi em uma direção oposta à da vila. Era meia-noite, e o coronel ainda não havia retornado. Aproveitando a ausência dele, Rafael sorrateiramente se aproxima de uma das janelas, entra, e caminha em direção ao porão. Julgando estar só, pega as chaves, e experimenta cada uma delas. Quando finalmente encontra a chave correta, ele gira, e sente algo tocar em seu ombro. Com um susto, dá um salto para trás, e um de seus pés atinge a porta, e ela fica entreaberta. Um braço do rapaz esbarra, e derruba um objeto que estava próximo à porta. Um forte baque no chão é produzido. Naquela fração de segundos, Rafael imaginou que o coronel o havia surpreendido. Então, fixou o olhar para ver se conseguia ver algo lá dentro. Não se preocupou com a provável presença de seu patrão. Agora que chegou tão longe, ele precisava ver o que estava trancado lá. Até que foi despertado pela voz de Dona Marli que falou: Rafael, por que está aqui? Não sabe que o coronel não gosta que ninguém chegue perto do porão? Aliás, como você conseguiu as chaves? O coronel me pediu para ficar de olho enquanto estivesse fora. Eu já estava cochilando, quando ouvi rangidos no assoalho, e vi que era você. Tenho um sono muito leve. Refeito do susto de ser pego, e vendo que era a senhora Marli que o surpreendera. Rafael já ia preparando uma desculpa, quando ouviu uma espécie de rosnado, vindo de dentro do porão. Imediatamente a senhora Marli e Rafael olharam naquela direção. Assustada, a idosa senhora falou: O que é isso? Sem dizer nada, Rafael foi caminhando na direção daquele som. Mas Dona Marli, segurando no braço dele, disse: Não vamos entrar, parece que tem um animal selvagem, e muito raivoso aí dentro. Ao dizer isso, a pobre senhora largou Rafael, e saiu em disparada. Ele ficou entre fugir com ela, e verificar se o rosnado era da criatura, que ele desconfiava que estava abrigada no porão. O rapaz optou em ir. No primeiro passo já dentro, Rafael se deparou com uma cena grotesca. Aquele lobo gigante, que ele havia enfrentado na mata, estava acorrentado. Os pelos estavam completamente queimados, e haviam pedaços de pele faltando. Apesar de acorrentado, e completamente desfigurado, pelas queimaduras e os golpes da fisga, aquela grotesca criatura o olhava com bastante fúria. Havia uma espuma densa escorrendo pelos cantos da boca. Pela primeira vez, desde o encontro na floresta, Rafael pôde ver o quão horrendo era aquele monstro. Os dentes e a boca eram enormes. Era uma criatura de aparência bem forte. Mesmo presa ali, aquela coisa causava bastante pavor. O rapaz pensou em sair correndo. Mas se deteve. Ele tinha que encontrar algo para acabar com aquela aberração. Em um canto, ele viu um machado, e pensou em decapitá-la. Até chegou a pegar no cabo para isso. Mas Rafael tremia muito, e mal conseguia segurar a ferramenta. Enquanto aquela coisa grotesca, o observando, rosnava com mais fúria ainda, e fazia uma força tremenda, para se libertar das correntes que a aprisionavam. Como Rafael não conseguia segurar firmemente o machado, pensou usar o fogo. Pois havia funcionado na floresta. Ele tinha a intenção de usar um dos lampiões da fazenda, e incendiar o monstro. Então, rapidamente pegou um deles, e espalhou azeite sobre a fera. O monstro, percebendo suas intenções, começou a se agitar com mais violência, tentando se soltar. E de repente, em total desespero, uivou em plenos pulmões. Aquele uivo era muito alto, e bastante aterrador. Parecia que a criatura pedia ajuda. Nesse momento, a senhora Marli chega, puxa Rafael e diz para que ele não fizesse aquilo.
pois poderia colocar fogo na casa. Ele estava tão concentrado em acabar com a besta, que não pensou naquela possibilidade. Então se deteve, e depois falou: Olhe, Sra. Marley, que aberração é essa? Esse monstro matou 3 jovens na floresta a sangue frio. Por que o coronel tem essa coisa aqui? Ou será que ele é isso? A Sra. Marley disse: Vamos embora daqui, meu filho. Tenho algo a contar para você. Mas temos que sair e fechar tudo, antes que o coronel volte e nos encontre. Mas Rafael não queria deixar passar a oportunidade de acabar com o monstro. Pois se aquela fera continuar viva, ela pode fazer mais vítimas. A Sra. Marley, com olhar de preocupação, insistindo, falou: Não podemos ficar aqui, pois se o coronel nos ver, ficará furioso, e pode nos prender com essa coisa. Já disse que tem uma informação para dar. Pode ser que isso ajude a acabar com a fera em outra oportunidade. Mas não podemos fazer isso agora, porque o coronel mexe com coisas malignas, e pode trazer outra besta, para substituir essa que você quer matar. E essa outra poderá ser ainda mais terrível que a que estamos olhando agora. Por favor, me escute, e vamos sair daqui. As sensatas palavras de Dona Marley, junto com a informação de que o coronel mexe com coisas malignas, convenceram Rafael, que por ora, não seria aconselhável matar o bicho. Então, ele obedeceu, e saiu. A Sra. Marley orientou, que na manhã seguinte, assim que o coronel saísse para vistoriar suas terras, Rafael deveria ir até ao refeitório para tomar café. Mas que ele fosse, somente depois que todos estivessem saído. Assim, ela teria tempo e privacidade, para contar tudo. Na manhã seguinte, Rafael levantou cedo, e adiantou algumas de suas tarefas, para poder dar tempo, para que todos fizessem seus 10 jejuns. Assim, ele poderia ir tranquilamente conversar com a cozinheira Marley. Depois de algum tempo o empregado da fazenda foi até a ferraria avisar Rafael, que a Sra. Marley o esperava para tomar café, pois só faltava ele. O rapaz apressadamente se dirigiu para o refeitório. Quando chegou, a Sra. Marley o mandou sentar para se servir. E enquanto ele se alimentava, a boa senhora falava, que o coronel não havia aparecido na fazenda naquela noite, e que só havia chegado pela manhã. O coronel perguntou se estava tudo bem, ela respondeu que estava. Ela disse que depois de conversar um pouco com ela, o coronel imediatamente foi até o porão, e ficou lá por 1 hora, engoliu um pouco de café, e novamente saiu. Era um comportamento bastante incomum, pois ele nunca deixou de se reunir com o Sr. Nicolau, que era o capataz da fazenda. Ele dava umas ordens, e o capataz retransmitia para todos. No entanto, isso não aconteceu. Mas Rafael queria saber outra coisa, portanto foi logo perguntando: Senhora Marley, a senhora prometeu informações, ainda está disposta a contar? Ela então falou: Claro. Vou te contar tudo o que sei. Depois que vi aquele monstro essa madrugada, tive certeza que a história não pode continuar sendo escondida. Buscando na memória antigas lembranças, a Sra. Marley começou. Essa história foi contada por minha avó, que trabalhava para o pai de Bonifácio. Na época, eu era adolescente, e ajudava minha mãe a cuidar de minha avó que estava adoentada. Ela sofria de paralisia, mas era bem lúcida. Em uma noite chuvosa, ela me chamou, e me disse que tinha uma história para contar. Mas que não eram invencionices de pessoa idosa, a história realmente aconteceu. A Sra. Marley, a cada momento parava de contar, para ver se tinha alguém por perto. Percebendo isso, Rafael pediu a ela que contasse mais tarde, quando todos estivessem se recolhido para dormir. Assim ela ficaria mais relaxada, e não se preocuparia com ninguém espreitando. Mas a boa senhora falou: O que tenho para contar não pode ser adiado, ainda mais agora, que vi aquele monstro preso no porão. Tenho uma ideia que talvez nos deixe mais tranquilos.
Quando o coronel chegar, peço a ele, para me ceder você como ajudante aqui na cozinha, e assim fica mais fácil para conversarmos. Mas por ora, vá fazer suas obrigações diárias, o coronel não pode encontrar você aqui, antes que fale sobre sua ajuda. Concordando com ela, Rafael saiu e foi cuidar de suas tarefas. Depois de um tempo, o coronel chega, vai direto na cozinha, e pede para a senhora Marli preparar um porco, disse que não era para temperar. Ele disse que os empregados abateriam, e que ela só cuidaria da limpeza dele. Para o almoço, ele queria frango. A senhora Marli então, aproveitando que as ordens demandariam muito tempo e esforço, perguntou se o coronel poderia ceder Rafael, para ajudá-la. Ela disse que confia mais nele. O rapaz então, foi autorizado a ajudar na cozinha. Assim que os empregados entregaram o porco e os frangos abatidos, e saíram, Rafael perguntou à senhora Marli, qual o motivo de tanta carne para o almoço. Ela disse que o coronel, a cada determinado período, sempre abate um porco, e pede para limpar. O animal fica na cozinha, até depois da hora que ela vai dormir. No dia seguinte, o porco não está mais ali. Ela nunca soube para o que era aquilo. Mas hoje ela sabe que o coronel cuida de uma besta, então deve ser para ela, que esse porco vai. Concordando com a senhora Marli, Rafael fala que realmente, deve ser para alimentar aquele lobisomem mesmo. A boa senhora espantada, com a simples referência de lobisomem falou. De onde você tirou que aquele animal, é um lobisomem menino? Respondendo Rafael falou. Se não é lobisomem, o que aquilo é? Ela não soube responder, mas falou, que continuaria a história da avó, e que depois, Rafael tirasse suas próprias conclusões, se é lobisomem, ou não. Então, continuando a história, a senhora Marli relatou. Como te disse, estava uma noite chuvosa, e também fria, então me aninhei junto minha avó. Ela me disse, que trabalhava como cozinheira na fazenda. O dono da fazenda, e pai de Bonifácio, era conhecido por todos como Zé Bodeco. Era um antigo apelido que ele ganhou lá na infância, porque ele cuidava de um pequeno bode, e o levava para todos os lugares como se fosse um cachorrinho de estimação. O apelido pegou, e todos o chamavam assim. A esposa de Zé Bodeco estava grávida, era uma barriga muito grande, ela mal conseguia andar. O marido ficava todo orgulhoso, dizendo que seria pai, não de um bezerro, mas de um touro. Naquela época, os filhos eram tratados como bezerros. Zé Bodeco era um homem muito estranho, e muito rude. Sempre maltratava a todos, fossem escravos, ou não. E nas noites de sexta-feira, ele saía por volta de meia-noite, e voltava depois das 3 da manhã, e no outro dia, ele se levantava bem cedo. Ia até os limites da vila, e trazia várias cabeças de gado. O estranho era, que ele não comprava gado algum, simplesmente trazia, e era sempre no primeiro sábado de cada mês, logo depois que ele sumia na sexta-feira. Em uma noite muito tempestuosa, a senhora Clarice, esposa de Zé Bodeco, começou a sentir contrações. Ela estava em trabalho de parto, e foi muito complicado. A parteira da fazenda, Dona Gertrudes, estava tendo bastante dificuldade para colocar o bebê na posição correta. Então, ela pediu minha ajuda. Depois de algumas horas de sofrimento, a senhora Clarice enfim, viu seu filho sair. Quando o bebê passou, vimos que estava roxo. O cordão umbilical estava enrolado no pescoço. A senhora Gertrudes e eu começamos o processo de livrar o bebê e terminar de puxá-lo. Estava tão apertado que não havia nada entre o cordão e o pescoço. Depois de algum tempo, conseguimos libertar a criança e ela pôde nascer. Mas ela não chorava, estava muito roxo ainda. Mas a experiência de Dona Gertrudes fez com que ele pudesse se recuperar, respirar e finalmente chorar. Nós estávamos muito atentas nas reações da criança. Mas por algum motivo, olhei para o cordão umbilical, e vi que ele estava sendo recolhido para dentro da senhora Clarice. Levei um susto,
e me afastei. Quando a senhora Gertrudes estava enrolando um lençol no bebê, por alguns segundos olhou para mim, e me perguntou qual era o motivo de ter me assustado daquele jeito. Sem dizer nada, apontei para o cordão que lentamente entrava para o interior de nossa patroa. Nesse momento, a senhora Clarice teve fortes contrações, e Dona Gertrudes falou: "Tem outro bebê." Então, começamos a ajudar a pobre mulher, em mais um doloroso trabalho de parto. Mas algo não estava bem, pois um líquido de uma cor estranha saía. No entanto, o outro bebê nasceu. Porém, não como uma criança normal. Os olhos estavam abertos, e ela nos encarava, com certa maldade. Algo que também chamou a atenção, é que a criança estava segurando o cordão umbilical, com as duas mãos. Tive a impressão que havia uma espécie de volta no meio, parecia um nó de forca. Se não fosse um bebê, eu poderia jurar que ele queria estrangular o outro que nasceu antes. Foi muito assustador imaginar aquilo, mas era o que parecia. Bem, dimensionistas, esperamos que estejam gostando da saga de Rafael. Obrigado pela companhia. Muito prazer em tê-los aqui. Uma boa noite a todos.